Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai falar nessa aula sobre a Espanha antes da Guerra Civil, né, a Guerra Civil Espanhola que aconteceu entre 36 e 39, mas para entendê-la melhor a gente precisa saber como é que estava a Espanha aí antes da guerra, né? Porque havia vários conflitos anteriores, né? Então, para entender como aconteceu a Guerra Civil, a gente precisa entender como estava a sociedade espanhola aí no período anterior, nas décadas anteriores à guerra, tá? Bom, pessoal, a Espanha, né, para começar, ela é uma monarquia. Ela teve um breve período de república entre 1873 e 74, mas, enfim, foi breve, né? Acabou sendo retomada a monarquia. E aí, agora, nós temos a Espanha, né, aí nas décadas iniciais do século XX, sendo uma monarquia, né? Ela, sendo uma monarquia, vai ser caracterizada por ter também um parlamento, e esse parlamento ele vai ter o chefe de governo, né? Então os parlamentares, as cortes ali escolhem qual vai ser o chefe de governo, só que ele vai ter que conviver com a ideia de aceitar intervenções do rei, tá? Então o rei, na época, pessoal, da Espanha era o Alfonso XIII, tá? Filho do Alfonso XII. Detalhe é que o Alfonso XIII, quando nasce, o pai já está morto, né? O Alfonso XII já tinha morrido. Bom, o Alfonso XIII, pessoal, ele vai ser um rei caracterizado por uma instabilidade governamental muito grande. Por quê? Porque ele vai trocar muito o parlamento, né? O chefe ali do parlamento vai ser um cargo que não vai ter estabilidade do governo dele, né, na gestão do Alfonso XIII. E aí, o que vai acontecer é que isso vai minando o apoio ao Alfonso XIII, né, vai gerando um sentimento anti-monarquia na Espanha muito forte. Então, por exemplo, em 1906, houve um atentado no próprio casamento do Alfonso XIII, né, ele quase morre, e vão acontecer outros atentados. Então, isso, né, a sobrevivência dele aos atentados dava ainda uma sobrevivência à ideia de monarquia, mas era uma coisa que não acabava compensando toda a instabilidade que era gerada, tá? Bom, o que acontece, pessoal, né? Essa instabilidade vai levar, pessoal, aí a muitos espanhóis desenvolverem um sentimento republicano, né? Eles querem o fim da monarquia, tá? Então isso é interessante, importante de entender. O que acontece, pessoal, é que uma coisa que vai contrabalançar tudo isso é a neutralidade da Espanha na Primeira Guerra Mundial, que vai dar um crédito ali para o Alfonso XIII. Então, enquanto países aí próximos da Espanha, né, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, estavam participando da guerra, a Espanha não vai participar. Então, para a questão humanitária, foi importante. O Alfonso XIII saiu com crédito, mas ele vai perder todo o crédito logo depois, poucos anos depois, em 1921, porque a Espanha vai intervir no Marrocos, na guerra ali do Marrocos, e o Alfonso XIII vai sofrer uma investigação parlamentar de inquérito, tá? Então, para identificar, né, qual era a responsabilidade dele no conflito. E lógico, ali prevendo já que vai ser culpabilizado, o Alfonso XIII vai tentar na Catalunha, tá? A Catalunha nessa época começa aí a tentativa de separação, que na verdade sempre tentou se separar, até hoje a Catalunha tenta se separar da Espanha, né? Então temos aí a bandeira da Catalunha, né? Então essa bandeira aqui, então a Espanha, ela vai viver essa agitação aí, né, contra o Alfonso XIII, e a Catalunha vai tentar se separar, tá? Bom, vendo isso, pessoal, o que vai acontecer é que tem um general que é o Primo de Rivera, tá, que vai acabar dando um golpe militar em 1923. Não vai derrubar a monarquia, porque a monarquia vai apoiá-lo, tá? Então o Primo de Rivera, né, o Miguel Primo de Rivera, esse é o nome dele, ele vai então assumir o poder na Espanha e vai estabelecer a ditadura com a anuência do rei. Então o rei vai deixar. Vejam só que coisa. Aí em 1923, no golpe dele, pessoal, é um ano depois do golpe do fascismo na Itália. Então, olha só como as coisas são parecidas. Então lá na Itália, o Mussolini, quando assume o poder, ele assume com a anuência do rei Vítor Emanuel III, né? Então um movimento muito parecido da Espanha. Mas o Primo de Rivera, ele é um militar que não é ainda assim caracterizado pelo fascismo, né? Quem vai ser caracterizado pelo fascismo, inclusive vai fundar a falange fascista, vai ser o filho dele, tá? O José Primo de Rivera, mas eu vou falar dele mais pra frente. Mas vejam só, né, como as coisas estavam caminhando de forma parecida na Europa na época,
né? Então, Primo de Rivera então dá o golpe, né? E aí ele acaba salvando o rei da investigação. Então, quando está prestes ali a acontecer a reportagem do que era a responsabilidade do rei na guerra do Marrocos, aí ele fica salvo, tá? E aí, o que vai acontecer? O Primo de Rivera, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é estabelecer o diretório militar, que vai governar a Espanha entre 23 e 25. E aí ele vai perseguir, pessoal, os anarquistas, que tinham um grande movimento na época, tá? Era um movimento mais significativo da Espanha, de movimentos de esquerda, vão ser perseguidos, e ele vai perseguir os partidos políticos em geral. Inclusive, né, eu não escrevi aqui, mas é importante vocês entenderem, ele vai fechar o parlamento espanhol, devido, né, ao interesse aí de permanecer a imagem ali do Alfonso XIII, né? Enfim, mas mesmo assim o Alfonso XIII já tinha bastante oposição contra ele. Bom, aí, pessoal, além disso, o Primo de Rivera vai reprimir os movimentos sociais. Então, movimentos ali de camponeses, né, movimentos de trabalhadores grevistas na própria Catalunha, ele vai reprimir, tá? Então, vai ser essa ditadura, né, esses 2 anos aí, de 23 a 25. E aí, além disso, pessoal, ele vai proibir a CNT, que era a Confederação Nacional de Trabalhadores Anarquistas, né, que vão ter uma grande alcance, vai ter um grande alcance aí. Desde o fim do século XIX já a CNT já era uma organização importante, né? Ela descende ali da ideia da Associação Internacional dos Trabalhadores, só que num sentido mais do Bakunin, né? Se a gente for lembrar lá na Associação Internacional dos Trabalhadores, tinha um conflito entre Bakunin e Marx. Bakunin sai da Internacional, acaba inspirando vários movimentos ali a fazer organizações anarquistas que pregavam a destruição do Estado, pregavam ali a fraternidade entre os trabalhadores, né, para fazer suas organizações, né, independentes, e dessa forma então vão ter grande presença na Espanha, tá? E essa confederação vai ser proibida pelo Primo de Rivera, tá? Porque incomodava, né? Os trabalhadores ali grevistas unidos ali nos sindicatos filiados à CNT incomodavam, né? Bom, o que vai ocorrer então? Então, a partir de 1925, com as pressões aí que vão acontecer, porque mesmo com a ditadura, o movimento contra o Primo de Rivera também vai ser intenso, vai ser forte. Aí em 1925 ele vai acabar com o diretório militar e vai começar o diretório civil, que vai durar até 1930. Bom, nesse meio período, ele vai acabar convocando uma Assembleia Nacional, que tem o projeto de fazer uma Constituição nova para a Espanha. Então a Constituição vocês sabem que é a Carta Magna ali de leis do país. E aí, pessoal, o que vai ficar muito claro aí na hora dessa convocação dessa Assembleia Nacional é o conflito forte entre católicos conservadores e corporativistas fascistas, tá? Então o fascismo começa a chegar na Espanha nessa época, tá? Isso é muito importante. Os católicos conservadores também eram de direita, só que agora eles vão enfrentar a presença desses homens da direita aí que são fascistas, tá? Que querem as corporações do mesmo modelo ali que o Mussolini fazia na Itália, com aliança entre Estado, empresas, né? E os trabalhadores ali sendo incluídos, mas lógico assim, sem muita voz, não vão ter voz, né? Então a ideia deles é essa. Isso vai ficar muito forte. E aí, pessoal, apesar disso, né, apesar desse movimento muito forte da direita já, também o movimento da esquerda vai ser intenso, e aí isso vai fazer com que haja muita pressão para que o Primo de Rivera seja ali deslegitimado, né? Então o que vai acontecer? O rei vai começar a ter desavenças com o Primo de Rivera, e o Primo de Rivera vai acabar sendo, ele vai acabar se demitindo, né? Então em 1930 o Primo de Rivera ele se demite, né? E aí dessa forma, pessoal, nós teremos os sucessores dele, tá? Então a ditadura na Espanha vai acabar. Então nós temos aí 2 sucessores dele. Então primeiro o general Berenguer e depois o almirante Aznar. O general Berenguer assume em 30, né, logo depois da saída do Primo de Rivera, mas fica só até o comecinho de 1931, em fevereiro.
E aí, em fevereiro, assume o almirante Aznar, que vai convocar eleições, tá? Para que mês? Para o mês de abril de 1931. Então, o que vai acontecer? A ideia era contentar os republicanos. Só que era um movimento já que não tinha mais como segurar. Por quê? Porque, pessoal, já estavam começando a acontecer as consequências da crise de 29 na Espanha. Então, os trabalhadores iam para a rua, os camponeses queriam fazer a reforma agrária, os trabalhadores queriam ter ali um seguro contra os aluguéis que eles tinham que pagar, os trabalhadores eles queriam ter assistência social e a burguesia espanhola não queria dar nada disso. Ela queria manter os recursos, porque era a crise, né? A crise de 29. Então ela vai gerar esse conflito de classes muito intenso na Espanha. E aí o que vai ocorrer, pessoal, é que nas eleições isso vai estar muito claro. E aí o que vai ocorrer é que nas municipalidades, né, ou seja, nas cidades espanholas, vão haver as eleições, e essas eleições, pessoal, vão dar uma vitória esmagadora para os republicanos. A partir dessa vitória, que vai acontecer aí no começo de abril, na primeira metade de abril de 1931, vai acontecer, pessoal, que o Alfonso XIII não tem mais como se manter no poder, tá? Então, depois de todas essas instabilidades, depois de todos esses anos, o Alfonso XIII abdica do poder. Vai para a Itália, né? Ele vai fugir para lá. E aí, pessoal, vai acontecer a fundação aí, aos poucos, da República Espanhola, né? Então, primeiro nós teremos uma Constituição. Quem vai ser responsável por esta escrita aí da Constituição, o maior responsável vai ser o Manuel Azaña. Já vou colocar a imagem dele aqui, né? Mas antes vamos falar um pouquinho das cláusulas da Constituição Espanhola. Então, a ideia era fazer uma Constituição republicana. Então, as cláusulas dela, principais. Então, restrição dos direitos do clero. Então, a ideia era diminuir o poder da Igreja Católica, né? Nacionalizar as terras, né? Confiscar parte dos bens, fazer então o clero ter menos privilégios. Essa era a ideia. Lógico, o clero não vai gostar nada disso, né? O clero vai se revoltar aí. A educação secular, porque a educação na Espanha era religiosa, né? Era ligada à Igreja Católica, então eles vão querer mudar isso, tá? Também, lógico, vai incomodar os católicos com isso aí. Reforma agrária, que era a ideia de distribuir terras então para os camponeses, vai incomodar quem? Os latifundiários, né? Não vão gostar nada disso. E os direitos para as mulheres, né? E principalmente o direito ao voto na época, que era a coisa mais visível, né, de se reivindicar. E, claro, também vai incomodar aqueles conservadores que não querem que as mulheres participem da vida pública. Então vocês vejam aí que pela própria Constituição já vão se gerar vários conflitos, né? Então a nova Constituição ela vai colocando isso. Bom, vai acontecer, pessoal, que às vezes é comum confundir. Então Manuel Azaña vai ser o primeiro-ministro, tá? Que na Espanha se chama presidente de governo. Então agora tem outro detalhe aqui. Então se lá na monarquia tinha monarquia, né, o rei e o parlamento com o primeiro-ministro governando, o que vai acontecer na Espanha agora com a república? Porque agora é a república que está sendo estabelecida. Isso é importante cravar agora. O Manuel Azaña, ele vai ser presidente de governo. No lugar de um homem que, já vou falar daqui a pouco, que é o Alcalá Zamora, que apesar de não ser mais o presidente de governo, ele assume como presidente de governo logo no início, mas ele vai acabar saindo, ele fica só como presidente da República. Então na Espanha agora nós temos essa diferença. De um lado você tem o presidente da República e do outro lado você tem o presidente de governo, tá? Então, presidente da República e presidente de governo. Então, o presidente da República ele vai ter um mandato, aí começa em 31 e vai até 36. Quem vai ser esse sujeito? Esse sujeito vai ser, pessoal, o Alcalá Zamora, tá? Vou sumir minha imagem aqui para vocês verem melhor, tá? Então, o Alcalá Zamora, ele é sucedido pelo Manuel Azaña como primeiro-ministro, mas ele se mantém como presidente da República. Então, o Zamora é o presidente da República da Espanha, aí a partir de 31, e vai ficar até 36. O Manuel Azaña é o que governa, porque ele está como primeiro-ministro. Então ele sucede ao Alcalá Zamora como primeiro-ministro, tá? Então isso é importantíssimo. Bom, pessoal, o que nós temos aí? Nós temos o seguinte, a Espanha, pessoal,
nessa época aí, então, vai acontecer uma questão que é o seguinte, uma oposição cada vez mais forte entre esquerda, tá? Isso aí dentro do governo Manuel Azaña, contra os homens da direita, tá? Então tá aí, ó, esquerda versus direita. Então, pessoal, o que nós temos aí na esquerda? Nós temos os republicanos, os socialistas, os comunistas, os anarquistas. E na direita, nós temos os monarquistas, carlistas, católicos, tradicionalistas e defensores de Primo de Rivera. Pessoal, os monarquistas são os defensores do rei. Os carlistas, eles são os defensores de uma monarquia alternativa ali. Como assim? É porque eles descendem de um movimento lá do século XIX, que era do Carlos V, tá? Quem é o Carlos V? Carlos V é o filho de Fernando VII que não foi reconhecido como rei. Porque na época quem foi reconhecida como como rainha da Espanha, lá no século XIX, foi a Isabel, tá? Então, essa é a origem do movimento dos carlistas, tá? E o resto aí, católicos tradicionalistas, né? São aqueles que estavam perdendo seus privilégios, e os defensores de Primo de Rivera, né? Que queriam ali continuar com o legado dele, né? Inclusive o filho dele, né, vai ser então um desses defensores, tá? O filho do Primo de Rivera, do ex-ditador, vai ser um homem aí que vai ser fervoroso nessa defesa. O Primo de Rivera que já tinha morrido, né? O Miguel de Primo de Rivera, no mesmo ano que ele renunciou. Bom, pessoal, então esse é o governo Manuel Azaña, vai ter esse conflito cada vez mais forte na Espanha entre esquerda e direita. E aí nós temos, pessoal, uma questão que vai decepcionar, é que é o ritmo das reformas do Manuel Azaña, tá? Então, ele, por exemplo, na reforma agrária é muito lenta, né? Os camponeses reclamam bastante e vão fazer movimentos contra o governo, e ele vai reprimir. Então isso vai contar contra o Manuel Azaña. Então o Manuel Azaña vai ganhar aí um ônus muito forte aí dessa repressão que ele fez. Ele chegou a fazer uma lei para reprimir os movimentos sociais, né? Então, pessoal, ele vai perdendo popularidade cada vez mais, porque ele não cumpre, né, com aquilo que eram os anseios dos espanhóis aí, republicanos, socialistas, comunistas e anarquistas. Ele vai perdendo aí o crédito, né? E aí, pessoal, dessa forma, né, então, Manuel, nós teremos as eleições, tá? E aí essas eleições parlamentares de 1933 vão dar vitória para a centro-direita, tá? Então a centro-direita, pessoal, vai ter um movimento aí que é o SEDA, tá? Então o que era o SEDA? Pessoal, o SEDA era um movimento que caracterizava uma união entre organizações de direita na Espanha, tá? Então tá aí, ó, Confederação Espanhola de Derechas Autónomas, né? Ou seja, as direitas elas vão se unir para conseguir vencer as eleições parlamentares. Então, vencendo as eleições parlamentares, elas vão ter o direito de indicar o governante, né? Elas vão indicar vão indicar, né? Acabar no final indicando o nome que vai ser o do Alejandro Lerroux, né? E aí o Alejandro Lerroux vai ser então governante da Espanha entre 33 e 35. O Lerroux ele vai ter como característica acabar com as reformas que ainda estavam sendo processadas na Espanha. Então, se elas estavam num passo lento com o Manuel Azaña, com o Lerroux elas vão parar completamente, tá? Então a Espanha vai ficar sem as suas reformas, né? Bom, aí o que vai ocorrer, pessoal, é que a direita vai ganhando muita força no período aí do Alejandro Lerroux. A Espanha ainda tem um movimento de esquerda muito forte que, pessoal, aí é um movimento fascista mesmo, tá? Então a Falange Espanhola é inspirada nos ideais do Mussolini, tá? Então a Falange Espanhola tem como seu criador o José Primo de Rivera, que vai ser então o líder, é o filho do Miguel Primo de Rivera, né? Então o José Primo de Rivera, pessoal, ele vai fazer então esse partido aí de modelo fascista, que era contra o quê? Contra os comunistas, contra os anarquistas, contra os socialistas, né? Era contra, por exemplo, as greves dos trabalhadores, era contra, por exemplo, a luta de classes, né? Era contra, pessoal, a qualquer assim, emancipação da mulher, por exemplo,
ele vai ser um movimento de direita, tá? De extrema direita. E aí, esse partido de modelo fascista, pessoal, a Falange, vai ter essa imagem aqui característica, né? Então tá aí o próprio José Primo de Rivera, né, numa pintura com a bandeira da Falange, tá? Então, então esse movimento aí, esse movimento fascista, ele vai ganhar muita força e vai ganhar um aliado, né? Então, o que vai acontecer? No início eles não eram aliados, mas depois eles vão virar aliados, que vai ser o seguinte, deixa eu sumir minha imagem aqui porque vocês vão ver outra imagem agora aqui, que vai ser da Jones, né? O que é a Jones? São as Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, tá? Então, o que vai acontecer? Como o sindicalista era muito forte, né, o sindicalismo era muito forte, essa organização ela vai começar a tentar conquistar sindicatos, né, numa vertente mais nacionalista. Então, com essa ideia também de anticomunismo, né, antissocialismo, anti-anarquismo, anti-esquerda em geral, né, era o movimento da direita espanhola. Então, os dois vão acabar se juntando, né, então José Primo de Rivera vai começar a tentar crescer aí com esse movimento, mas o que vai ocorrer é que ele não consegue crescer tão rápido quanto ele gostaria, né? E aí, tanto que no ano de 1936, que vai ter ali as eleições novamente na Espanha, vai acontecer, pessoal, de o José Primo de Rivera não conseguir ganhar as eleições, ele não consegue vencer, porque a esquerda vence novamente. Tá? Então a esquerda vai vencer e aí o Manuel Azaña vai voltar ao poder. Tá? Então Manuel Azaña vai voltar ao poder, mas o que vai acontecer é que vão começar uma pressão, a direita vai começar uma pressão para tentar tirar o governo de esquerda do poder. Né? Então o que vai ocorrer? Quando começa a pressão, o Alcalá Zamora, que era o presidente da Espanha na época, eu falei para vocês, que estava desde 31, ele vai ser substituído em 36 pelo Manuel Azaña. Então, Manuel Azaña, que é esse cara aqui que eu vou colocar a imagem de novo só para vocês não esquecerem quem ele vai assumir de novo o poder, né, em 1936, tá? Então tá aqui a imagem dele, tá? O Manuel Azaña vai assumir de novo o poder, só que aí, pessoal, a sociedade espanhola já está completamente polarizada, tá? Então, de um lado você tem a esquerda tentando manter o poder, e do outro lado você tem a direita tentando chegar ao poder. O que vai ocorrer é que o medo da sociedade mais conservadora na Espanha, o setor mais conservador, é que agora com a volta dos republicanos em 36, que é o ano que eu estou falando agora, eles realmente aprofundem as reformas, que vai atacar os privilégios realmente assim dos setores conservadores. E aí o que os setores conservadores vão fazer? Vão se unir na falange lá do Primo de Rivera, tá? Então, a falange do Primo de Rivera, pessoal, vai ganhar muita adesão, tá? E aí, os fascistas vão tentar dar um golpe na Espanha, tá? Em 36. Mas aí o que vai ocorrer? O José Primo de Rivera, ele vai ser capturado. Vai ser capturado e vai ser fuzilado, tá? E aí, pessoal, estava já ali dada a guerra civil, né? O que vai acontecer nessa guerra civil, pessoal? Né? O que vai dar essa guerra civil na Espanha? Então, lembrando, os fascistas acabaram de perder, então, aí seu líder, né? Foi fuzilado. Será que eles vão deixar isso assim, né? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver o que vai acontecer aí na continuidade desse assunto. Então era isso. Obrigado, a gente fica por aqui.